Muito bem, boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Com alegria nós estamos aqui mais uma vez, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume para ficar só um fundo. Com alegria nós estamos aqui nesse dia 27 de abril de 2020. Um tempo especial para nós cristãos católicos, porque vivemos ainda um tempo de Páscoa. Vivemos o tempo da Páscoa. Um tempo também diferente, porque vivemos um isolamento social aí desde o dia 20 de março, né? Estamos vivendo essa quarentena para que nós não possamos nos contaminar e contaminar os outros também com o vírus Covid-19. Isso aqui. Covid-19, né? Então nós estamos vivendo essa quarentena, esse isolamento. Com alegria que estamos aqui para esse bate-papo da tarde, né? Temos feito esse bate-papo à tarde, um momento descontraído, porém bastante importante para a nossa fé, para a nossa vida, e conhecermos um pouco mais o que diz o nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica. Começamos ontem, depois de estudarmos aí as denominações que a Igreja nos apresenta como denominações ao Espírito Santo. Começamos ontem a estudar, a refletir, a bater um papo sobre um novo tema, né? Sobre o sofrimento, consequências e efeitos do sofrimento. Num tempo propício onde tantos estão sofrendo, né? Sofremos por tantas e tantas coisas. Ontem então nós iniciamos esse bate-papo falando sobre a enfermidade humana, né? A enfermidade humana é um sofrimento que nos assola. Eu disse ontem que, creio eu, que o sofrimento que mais nos assola é a enfermidade e a perda, né? Não sei se vocês concordam com isso ou não. Aliás, quem tiver alguma dúvida, coloca aí que amanhã eu respondo, tá? Pode nos escrever. E amanhã estarei respondendo, buscando a resposta. Se eu souber e tivermos tempo, a gente responde hoje mesmo. Senão amanhã eu respondo aqueles que tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de tema, tá? Então ontem falávamos sobre a enfermidade, né? Um ponto bastante importante que falávamos ontem é que a enfermidade pode levar a pessoa à angústia e a fechar-se, né? A fechar-se a Deus, ou levar aí um amadurecimento e abrir-se mais a Deus. Depende daquilo que cada um consegue, experimenta, traz na sua vivência, né? Aí nós falamos do enfermo diante de Deus, né? E falávamos do homem do Antigo Testamento que se colocava diante de Deus nas suas enfermidades e tinha aquela relação, né? Que nós vamos nos aprofundar mais até o final desses bate-papos que nós vamos estar fazendo, no qual nós vamos nos aprofundar mais com relação a isso. Qual é a relação do pecado, do nosso pecado e da enfermidade, né? São coisas que nós vamos estar aí vendo. Veja, nada da minha cabeça, tudo está escrito no catecismo da nossa igreja, tá bom? Hoje nós vamos ver então um tópico que diz que Cristo é o médico. Cristo como médico. E diz assim: a compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas a compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. E diz assim num dos evangelhos, no evangelho de Mateus: estive doente e me visitastes.
Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos, de despertar a atenção a toda a espécie especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Então Jesus sempre está presente em nossa vida para aliviar as nossas enfermidades, consolar o nosso coração nas nossas perdas, nas aflições. Aqui diz, seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos. Logicamente que é um tempo, ou seja, um período difícil de exercitar a fé, de expor a nossa fé quando nós estamos enfermos ou quando nós estamos com alguém que amamos enfermo, doente, Talvez seja um tempo de maior provação para nós, mas é um remédio bem necessário e importante para a cura, para o nosso consolo. Diz assim, muitas vezes Jesus pede aos enfermos que creiam, serve-se de sinais para curar, como saliva e imposição de mãos, lama e ablução. Ablução aqui entenda-se como uma limpeza, uma purificação que nos leva até mesmo ao batismo, um batismo onde somos imergidos, essa oblação. Os doentes procuram tocá-lo, porque dele saía uma força que todos curavam. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, 19, Porque dele saía uma força que a todos curava. Deixa eu só mudar aqui a música aqui, porque senão entra algumas coisas indesejáveis aqui, Pronto. Também nos sacramentos, Cristo continua a nos tocar para nos curar. A importância dos sacramentos, do toque dos sacramentos, onde esses dias falávamos da imposição das mãos, dos dedos, Então, nos sacramentos o Senhor vem nos tocar. Por exemplo, na unção dos enfermos, aqueles que estão em um estado já de vida avançado, ou se nós vamos passar por uma cirurgia de risco, até mesmo uma viagem que a gente tenha medo, a gente pode receber a unção dos enfermos, Ela pode ser dada mais de uma vez, não necessariamente, antigamente chamava de extremunção, quando a pessoa já estava debilitado no último, Hoje não, se pode buscar dessa unção dos enfermos a qualquer momento que acharmos necessário, Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode configurar-nos com Ele e unir-nos à sua paixão redentora. Ou seja, aqueles que sofrem, mas sofrem com a fé, com esperança, podem dar um novo sentido a esse sofrimento. Digo aqui que isso é fácil, nem estou aqui para dizer que eu sou melhor que todos, mas é o que está aqui no nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, e nos ensina que se nós devemos tirar um bem maior, um proveito de todas as situações, até nos nossos sofrimentos, como uma ação redentora, unindo-se à paixão de Cristo que morreu na cruz, sofreu por nós,
e assim os nossos sofrimentos, quando também entregues como sacrifício, também serve para nos redimir dos pecados, para que nos dê a paz, nos tranquilize e assim também nós possamos consolar aqueles que sofrem. Então por hoje aqui o nosso bate-papo fica por aqui. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, amanhã estaremos novamente nesse mesmo horário, às 17h30, continuando esse tema. Amanhã nós vamos refletir, bater um papo aí sobre o tópico curai os enfermos, né? Cristo convida seus discípulos a segui-lo e nós vamos bater esse papo aí. Gostaria de lembrar que hoje, das 21h30 às 22h30, nós vamos fazer nosso momento de oração e reflexão. Eu e a Eliane estaremos lá no nosso... aqui em algum lugar da nossa casa, né, para fazermos esse momento de oração e reflexão, que alguns já estão acostumados aí a participar conosco. Quem não tiver, é no Face da Eliane, tá? Face da Eliane Marques, das 21h30 às 22h, um momento de oração e reflexão da palavra. Muito obrigado pela sua presença. Continuemos firme aí na nossa missão, né? Tudo indica que isso vai se estender aí até o dia 10 de maio. Nós trabalhando, muita gente trabalhando em casa, outros que podem estão saindo para trabalhar, alguns de férias, cada um do seu jeito colaborando para que esse vírus não se prolifere. Cabe a nós sermos obedientes, cabe a nós acolhermos aquilo que nos orientam, porque de nada adianta ficarmos retrucando, achando culpado, se está certo ou está errado. Eu creio que nós não vamos colaborar em nada com isso. Porém, se ficarmos em casa, tranquilos, aqueles que têm fé rezando por aqueles que não têm, creio que nós vamos conseguir fazer algo de bom para todos. Por isso, meus irmãos, meus amigos, uma boa tarde para vocês, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.